Fala aí, meu povo. Espero que esteja tudo certinho com vocês, que vocês tenham gostado da transmissão de Bayern e Paris Saint-Germain na HBO Max. E eu também espero que, se vocês puderem curtir e se inscrever no canal, vocês me ajudam bastante a continuar por aqui. Olha só, acho que é um jogo e um confronto que mostra muito bem a diferença dos clubes, do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain. Porque o Bayern a todo momento sabia o que queria fazer, como poderia fazer, e que o jogo era muito longo. Quando a gente tem no banco de reserva saindo para entrar Coman, Gnabry, Sané e João Cancelo, e do outro lado entram Emery, Ekitike, Pembele e Mukiele, a gente vê a diferença dos dois. Três desses jogadores que entraram não são nem maiores de idade, né? O Ekitike acho que tem 20, mas dois não são nem maiores de idade, o Emery e o Pembele. E ainda o garoto que entrou na defesa, né? Que eu tô pensando em Badiashile do Chelsea, não é? Mas é um garoto também de 17 anos que tinha entrado contra o Mônaco, que não foi bem, e que hoje entrou em mais uma mudança da zaga. Enfim, 3 adolescentes em campo, em uma oitava de final de Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, na Alemanha, precisando fazer 2 gols para se classificar. Porque o Paris Saint-Germain começa a construir a sua casa pelo telhado. Esse é o problema do Paris Saint-Germain. O Bayern de Munique, para chegar a ter esse banco de reservas, para ter esse time, para ter essa cultura vencedora, ele foi colocando um tijolo depois do outro na sua casa. Enquanto o Paris Saint-Germain quiser as superestrelas, quiser o midiático, quiser formar o seu clube a partir disso, ele vai ter problemas, porque tem um limite do quanto que ele consegue gastar, do quanto que ele pode pagar de salários, do quanto que ele consegue atrair de jogadores. E se ele não fizer isso bem, como ele não está fazendo bem, essa atração de jogadores e essa montagem de elenco, ele vai terminar um jogo contra o Bayern de Munique cheio de adolescentes no banco de reservas para resolver o jogo, ou que as suas grandes estrelas consigam ter individualmente noites inspiradas, que a defesa consiga proteger o time e que na frente jogadores consigam ter noites inspiradas. O time para correr é um time que potencializa jogadores como Hakimi, Nuno Mendes, Mbappé, mas que faz o Messi virar um jogador qualquer, que muitas vezes faz o Neymar virar um jogador qualquer também. Esses jogadores precisam de bons jogadores ao redor deles. A Argentina na Copa do Mundo não corria, não era um time que tinha jogadores que você esticava uma bola na frente e eles iam chegar. Talvez o Di Maria, o cara de velocidade na Argentina na Copa do Mundo, tinha 35 anos, mas era um time que juntava muita gente perto do Messi, que fazia muita gente trocar passes com ele, que puxava a marcação, que atraía de um lado. O Paris Saint-Germain não sabe fazer nada disso. O Thomas Müller deu entrevista pra gente da TNT depois do jogo, falando: venceu o melhor time, a gente poderia ter feito mais gols. E eu acho que ele fala isso sem nenhuma soberba, não é para tirar onda em cima do Paris Saint-Germain, ele simplesmente é sincero e eu acho que ele é correto nisso que ele fala. O Bayern de Munique é um clube de futebol que sabe o que tem que fazer. Falando sobre táticas do jogo, o que eu acho que aconteceu no jogo. No primeiro tempo, sentiu a temperatura do Paris Saint-Germain, tentou não subir muito a marcação para marcar o Paris Saint-Germain. Por isso o Paris Saint-Germain teve mais posse de bola, para ver se o Paris Saint-Germain ia esticar muita bola, se os jogadores estavam inspirados, se o Messi ia se aproximar do Mbappé ou se o Messi ia ficar do outro lado, se Hakimi e Nuno Mendes iam passar muito. Ele foi sentindo a temperatura do Paris Saint-Germain, viu que não muita coisa aconteceu, numa falha do Sommer até o Paris Saint-Germain poderia ter marcado. E acho que no segundo tempo eles foram falando: bom, tá arriscado demais o 0-0, não estão criando muito, mas o 0-0 é muito arriscado. Foram subindo, fizeram um gol e depois era meio óbvio e evidente que questão de tempo, pelo que tinha o Paris Saint-Germain em campo, que o Bayern de Munique poderia matar no contra-ataque com os jogadores que iam entrando. Mas eu acho que o Bayern a todo momento manteve tudo muito controlado. Claro que é muito difícil você controlar um 0-0, porque uma falha individual pode levar um gol, mas foi controlando, minimizando erros, não precisava pressionar em cima. Até acho que o Bayern se sentiu menos Bayern durante o momento do jogo, porque não pressionou, porque não foi muito incisivo, porque não asfixiou seu adversário. E acho que no segundo tempo, quando ele voltou a ser Bayern, quando ele falou: bom, dá para jogar o que nós fazemos normalmente, nós vamos nos dar bem, jogaram como fazem normalmente, se deram bem. E saíram com uma vitória maiúscula, uma vitória madura, uma vitória adulta sobre o Paris Saint-Germain, que eu acho que erra muito a tática. Desde que o Neymar chegou, 6 anos, que começou esse projeto, Neymar e Mbappé, o PSG teve 3 diretores de futebol. Começou com o Ter Henrique, foi o Leonardo, agora é o Gattier. Muda demais. A cada temporada muda e a nova estrela e renova com estrela. A todo momento se quer fazer um time de figurinhas e não um time de futebol. Quando você tem no segundo tempo para entrar um confronto contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, Pembele, Emery e Ekitike, quando você tem adolescentes para entrar, que podem ter um grande futuro, mas não tem ainda um grande presente, e o outro time tem Sané, Gnabry, Mané e Cancelo,
a diferença está aí. A diferença está aí. E olha que o orçamento dos clubes é parecido, o que pagam de salários do Paris Saint-Germain é maior, o poder de patrocínios do Paris Saint-Germain por esses jogadores talvez seja até maior do que o do Bayern de Munique. Então, com o mesmo dinheiro, basicamente, que esses clubes têm hoje em dia, né? Uma coisa é a história, a tradição, etc. Outra coisa é, os dois são senhores da sua liga, não estão nas ligas mais valorizadas do mundo e têm arrecadações parecidas. Por que um monta um time de futebol tão bom e outro não? Porque um constrói uma casa a partir dos cimentos da fundação e o outro constrói a partir do telhado. Acho que o Paris Saint-Germain sai daqui com uma aula. Recebeu uma aula de futebol, uma aula de montagem de clube, de elenco, de seriedade, de maturidade do Bayern de Munique. Não sei se vai aprender, porque outras aulas já foram dadas ao Paris Saint-Germain e ele não aprendeu. Mas no ano passado ele foi melhor do que o Real Madrid em muito tempo. Naquela virada do Manchester United, o Manchester United virou com gol no último minuto. Na virada que eles sofreram do Barcelona foi um 6-1 inacreditável. Já foram eliminados pelo Manchester City numa semifinal que o Mbappé estava machucado. Já passaram do Bayern de Munique. Dessa vez não, eles foram completamente inferiores do primeiro minuto da eliminatória até o último. E foram tentando prorrogar o máximo possível essa superioridade do Bayern de Munique para ver se alguma individualidade resolvia. Não resolveu. E a gente viu essa aula de futebol, não só de jogo de futebol, mas de clube de futebol por aqui também. É isso, meu povo. Tá falado, tá explicado o que eu vi de Bayern e Paris Saint-Germain. Depois, talvez tenha mais temas que vão surgir e a gente vai explicando porque lesão do Neymar, se vai ficar ou não, renovação do Messi, talvez mudança de técnico, enfim, o Paris Saint-Germain nunca está calmo, então mais coisas vão aparecer. Tá falado? Se vocês puderem, repito, curtir isso daqui e se inscrever no canal, eu agradeço bastante. Vocês tenham um juizinho, que amanhã é quinta-feira, e até uma próxima, meu povo. Valeu, hein?